Bota ele sentado lá. Não. כשאני עצוב וגם נמוך רוח וכשכוחות תולדות אמת ליבי השב לי כאן אמתין לך בשקט עד שתבוא לשבת כאן עמי Nós estamos chegando aqui às margens do Mar Morto e agora a equipe já está indo ali na frente. Nós vamos dar uma mergulhada, quer dizer, vamos tentar mergulhar, porque dizem que na água do Mar Morto a gente não afunda. Vamos ver, vamos fazer o teste agora aqui. O Mar Morto parece ser pequeno, mas é grande. Observe. A gente perde de vista em toda a extensão do Mar Morto. O Mar Morto é bem maior do que o Mar da Galileia. Vai aqui, olha, e perde de vista para lá. Vamos descer aqui o caminho. Vamos descer esse caminho e vamos até ali as margens do mar para a gente ver se consegue. Acertou com o rec? Aham. Rapaz, é incrível! Não afunda não, ó! Fogo! Beleza! Vai lá! Mostra aí, cadê? Fica com o pé pra cima. Aqui tem algumas pessoas que acreditam que isso pode ser remédio para pele, se eslambuzando toda de preto, como barro preto, para que dê certas curas aqui para a pele. Observe. Aqui os meus colegas, vejam, não conseguem afundar. Veja lá, pés para cima na água. São 7 horas e 45 minutos do dia 14 de maio de 2013. Estamos em Masada. Masada é uma grande montanha, uma grande fortaleza que foi construída 200 anos antes de Cristo, e no ano 40 antes de Cristo, Herodes construiu aqui sua grande fortaleza e colocou aqui muita comida, muito estoque de comidas, abasteceu com água e comida em virtude de um possível ataque. Entretanto, sob o comando de um judeu zelote, Eleazar, no ano 73 depois de Cristo, ou seja, no ano 70, o imperador romano era Vespasiano e seu filho, o general Tito, estava conquistando essas terras, as terras aqui na Palestina. Este lugar exatamente, estamos aqui ao pé do Mar Morto e logo a seguir, ou ao lado, aproximadamente aqui ao lado do Mar Morto, nós temos essa grande fortaleza de nome Masada. Por causa da perseguição do Império Romano por Vespasiano e Tito, o imperador, que no ano 70 destrói Jerusalém, logo a seguir vem para conquistar esta grande fortaleza, que os judeus zelotes vieram habitar nessa fortaleza. Eles acamparam e conquistaram essa fortaleza no ano 66, quando eles lutaram sob o comando de Eleazar e
tomaram essa grande fortaleza e ficaram ali ocupados. Durante 4 anos, os judeus tentaram, durante 4 anos, os romanos, eles lutaram para aprenderem e para tomarem e ocuparem esta grande fortaleza, que os judeus, os zelotes, ficaram aqui refugiados. Para que eles pudessem ocuparem, ou para que eles pudessem conquistar esta fortaleza, eles tiveram que construir umas barricadas, como se fossem umas rampas, porque homem a homem não conseguia subir a fortaleza, porque eram facilmente atingidos pelos judeus refugiados. Então, mais de 10.000 soldados romanos estavam lutando para prenderem estes judeus zelotes. E então 900 judeus zelotes, eles estavam ocupados aqui nessa região de Massada, lá nessa alta montanha, essa fortaleza que foi construída por Herodes. E agora eles ficaram ali e combinaram, por causa do seu amor e da sua dedicação e sua fidelidade a Israel, eles combinaram que, se caso fossem apanhados, ou antes de serem apanhados, eles agora matassem uns aos outros. Então Eleazar lançou sorte e ficou tudo acertado da seguinte maneira: cada pai de família matava a sua família, e cada pai de família matava a sua família e depois matava a si próprio, de forma que no final ficaria só 10, um mataria os 10 e depois matava a si próprio. Essa matança em massa, esse suicídio em massa, para não serem apanhados pelos romanos, isso aconteceu no ano 73 depois de Cristo. Então, hoje os soldados, após o período básico, eles fazem aqui, nessa grande fortaleza, que hoje é uma ruína e é um centro arqueológico, eles vêm aqui, fazem o seu juramento após o período básico, exatamente aqui, porque esses 900 judeus preferiram morrer do que dar suas vidas aos romanos, do que serem presos ou serem prisioneiros romanos. Eles deram sua própria vida em favor da sua nação Israel. Então, por isso, o soldado vem aqui após o período básico e aqui fazem o seu juramento. É uma grande montanha, tivemos lá em cima olhando, é uma grande fortaleza que foi construída por Herodes no ano 40 a.C. עצוב וגם נמוך רוח, וכשכוחות טורדות הנת ליבי, השב לי כאן, אמתין לך בשקט עד שתבוא לשבת כאן עימי. תישא אותי להר הכי גבוה, תישא אותי לשרוד את הסלע, חזק אני יושב כאן על כתפיך, תישא אותי מעל האפשרי. אין חיים ללא כמיהה אליך, וגם כל לב פועל ללא שיטה, ובשובך פליאה כה תמלאני, אוכל לראות לנצח רק אותך.
estamos aqui em frente ao túmulo de Jesus. Aqui atrás é o túmulo de Jesus, como vocês podem ver, está escrito ali, ele não está mais aqui, já ressuscitou. Nesse lugar, aqui à porta do túmulo, nós vemos aqui como se fosse um trilho. Naquele trilho era colocada uma grande pedra. Aquele trilho era para guiar a pedra, para que então a pedra fosse quase que rodada, mas se bem que ela não era redonda. A pedra ela era trabalhada e ela, com muito esforço, colocada então em cima do túmulo. Deixava-se uma certa fresta na parte nessa pedra, porque os judeus acreditavam que ao terceiro dia a alma ficava no corpo da pessoa e no terceiro dia a alma então saía do corpo da pessoa. Mas até o terceiro dia que a pessoa estava sepultada, a alma permanecia no corpo da pessoa. Foi por isso que Jesus, quando foi a Betânia ressuscitar Lázaro, Jesus só chega no quarto dia. Porque se fosse no terceiro dia, os judeus religiosos e ortodoxos, eles não iam acreditar que Lázaro havia sido ressuscitado. Então, quando Jesus ressuscita Lázaro ao quarto dia, ninguém ficou com dúvidas, porque a alma já não estava em Lázaro. Portanto, a pedra aqui no sepulcro de Jesus foi colocada, a pedra foi rodada naquele trilho, como vocês viram, e agora Jesus foi colocado ali todo enfaixado. Havia duas faixas, uma faixa que pegava do ombro até os seus pés e a outra faixa que pegava a partir da cabeça. Quando os discípulos vieram aqui, neste lugar, nesse túmulo, o túmulo de Jesus, eles encontraram a faixa toda como se que alguém tivesse evaporado daquelas faixas. A faixa estava intacta ali no formato de um corpo, mas Jesus não estava ali. A outra parte, a parte da cabeça, estava ali, a parte do corpo também estava ali. Jesus é que não estava aqui no sepulcro, porque ele havia ressuscitado. Foi neste lugar que Maria Madalena vem rapidamente. É aqui que Maria Madalena vem. É aqui que Pedro vem também e encontra o sepulcro vazio, porque Jesus Cristo não está mais no sepulcro. Nós já ouvimos bastante aqui a respeito deste memorial da ceia do Senhor. Contudo, eu achei interessante que nós estamos a celebrar a ceia no local onde Jesus foi sepultado e também cremos que foi daqui que ele realmente tenha ressuscitado, mas eu fiquei muito feliz ao chegar fisicamente no local que nós tão distantes celebramos, para além do outro lado do oceano. Eu estou a ter o privilégio de poder estar cá, mas existem milhares de pessoas que celebram sem nunca ter pisado cá. Simplesmente acreditam
que Jesus ressuscitou. Eu tenho o privilégio e tive o privilégio de chegar ali e olhar no túmulo e ver o túmulo vazio. É impressionante, mas não foi por causa disso que eu criei. Antes de ver o túmulo vazio, eu criei. Eu acreditei que Jesus Cristo realmente ressuscitou. E aqui nesse texto eu só queria enfatizar uma promessa que ele faz, que é vocês não vão beber mais desse cálice até que beba de novo o reino de Deus. Essa promessa, todos nós cremos que nós estamos ansiosos. Jesus disse aqui: eu estou ansioso em beber convosco. Agora é nós que estamos ansiosos em beber com Ele, no reino de Deus, naquele dia. Enquanto isso, o faremos em memória. Enquanto isso, o fazemos quase que como um ensaio, para que naquele dia possamos celebrar no reino celestial que Cristo foi preparado este lugar. Então, portanto, eu fiquei a pensar, e muito grato, naquelas pessoas, e até nós mesmos, todos nós, não esperamos ver para que pudéssemos crer. Nós acreditamos, nós cremos e o aceitamos em Jesus, o nosso Salvador, e todo o seu sofrimento por nós, no nosso lugar, sem nunca ter visto o túmulo vazio. A mensagem ultrapassou fronteiras, culturas, costumes, etc. e chegou até nós. Salvos, hoje estamos cá, e com muita alegria que neste lugar nós vamos então celebrar a ceia do Senhor. O Senhor Jesus disse que ele disse, e partiu o pão e tendo dado graça, deu aos seus discípulos. E é assim que nós vamos fazer. Cristo já nos preparou, já nos comprou e agora nos convida a cear. Estamos em Israel, em frente a uma mesquita, que é os muros de Jerusalém. Como vocês podem ouvir agora, são as cornetas tocando das mesquitas muçulmanas a convocar o povo para a oração. São 18h40 da noite agora. Vocês aqui, a cidade antiga de Jerusalém. Essa aqui é a Torre de Davi. Nós agora estamos sendo acompanhado por um judeu que cresceu no Brasil, Fábio. Ele está nos orientando aqui em Jerusalém. É muito interessante isso. Depois eu quero explicar algumas coisas a vocês, porque essa Jerusalém que nós estamos vendo, o guia estava nos dizendo que foi construída depois por Herodes o Grande. Na verdade, a Jerusalém conquistada por Davi não é essa que nós estamos vendo. Nós estamos entrando aqui agora no local conhecido como Tanque de Betesda. Isso que vocês estão vendo aqui, esse pedaço que vocês estão vendo aqui, esse é o chamado Muro das Lamentações. Não é um nome que se gosta de dar em Israel, tá? Esse nome normalmente se fala fora. Aqui em hebraico a gente fala Kotel Amaravi, a gente fala o muro ocidental. Esse muro, ele não é o muro do templo, tá? Ele é um muro
ficava da cidade, de onde foi construída essa esplanada. Essa esplanada foi construída depois por Herodes. E bem aonde está, a gente vai olhar. Quem consegue ver aqui de cima a cúpula dourada? Dá pra ver aqui, tá vendo? Tá lá em cima a cúpula dourada. Então, essa esplanada toda é onde ficava o templo. O templo ficava justamente onde está a cúpula dourada, daquele lado. Então, isso que a gente tem aqui, onde vocês estão vendo as pedras grandes, todas as enormes ali que você tem, lá embaixo, tá vendo? As bem grandes, essas são pedras originais do muro do templo de Jesus. Então essas pedras são originais. As pedras que estão lá em cima, depois vocês veem, são de várias outras épocas que elas foram colocadas para fechar essa esplanada. Okay, mas de qualquer forma é um muro daquela época. É um muro daquela época. É um muro daquela época da estrutura de fora do templo. Você entendeu? Aqui para baixo tem todo, onde vocês estão vendo, tá tudo fechado aqui, eles estão reformando isso aqui. Mas depois que se terminar essa reforma, que deve ser rápida, existem alguns passeios que dá para você entrar aqui embaixo e andar por toda a extensão do muro, que é muito comprida. E para vocês terem uma ideia, né, Jerusalém foi destruída e reconstruída inúmeras vezes, né? Falam em vários números, não sei se são certos, mas quase que 20 vezes foi destruída e reconstruída. Então, essa parte que a gente está aqui, nós estamos a muitos metros acima da Jerusalém daquela época. Isso que vocês estão vendo, essas pedras aqui, que seria hoje a parte de baixo do templo, a parte de cima, a parte de baixo do muro, é a parte de cima. Quando a gente entra aqui para baixo, dá para você olhar em alguns buracos que eles fizeram, as escavações, então você vê tipo 10, 15 metros de profundidade para baixo. Então a cidade estava muito mais embaixo, e aonde está a cúpula ali é o Monte Moriá, entendeu? Que é o lugar onde estava o templo, o lugar onde estava o Santo dos Santos, né? Então, onde ficava a rocha do topo do Monte Moriá, onde teve o sacrifício de Isaac, né? Então, onde tudo aconteceu. Elas estão indo aqui porque elas não podem entrar na área dos homens. Então ali elas estão indo, ali está as meninas e nós aqui é o muro que separa. Agora nós iremos aqui para a área dos homens. Todos nós agora vamos colocar aqui o kippah. Nós vamos colocar aqui o kippah. Todos nós precisamos mesmo em frente. Vendo o rolo da Torá aqui? Então, se vocês olharem uma coisa, se vocês olharem bem pertinho, tá? Não tira foto, não bate flash, porque você estraga o pergaminho, tá? Agora, vocês estão vendo algum número aqui no rolo? Não. Vocês estão vendo início de capítulo? Vocês estão vendo alguma vírgula? Olhem o texto bem de perto. Vocês estão vendo alguma pontuação? Não. Então, acontece, o rolo das escrituras não tinha vírgula, não tinha a separação de versículos, separação de capítulo, nada disso. Toda a Torá inteirinha ela é cantada. Então a própria tradução que a gente tem no português, se não fosse Deus ter guardado o judaísmo, a gente não teria como entender o Velho Testamento. Porque toda a tradução da Bíblia que foi feita para as outras línguas, mesmo a tradução dos 70, ela foi feita através do texto massorético, que é o texto que tem os pontinhos. Os pontinhos eles eram colocados para você cantar. Então, se você não soubesse cantar ela, você faria muitos erros. Então, toda a nossa tradução, ela dependeu de Deus ter conservado o povo judeu. Se Deus não tivesse conservado o povo judeu, a nossa tradução é totalmente errônea. A gente ia fazer vários erros na interpretação da Bíblia. Você entendeu? Não, mostrou que manteve. E isso se manteve. Uma Torá que a gente pega de hoje, ela é igualzinha a uma Torá de 2000 anos atrás. Pelo povo judeu ter mantido a tradição de fazer as coisas. Por isso que a gente tem certeza da garantia, sabe, do texto bíblico em autenticidade indiscutível. Olha que lindo a arte do tudo isso escrito à mão. Tudo isso aqui escrito à mão, tudo à mão. Existe isso? Lógico.
Uma Torá dessa nova, como as que tem lá dentro, não sei se tem uma Torá aqui fora, uma Torá dessa que não tem lá dentro, se ele for fazer uma nova, barata, $60 mil, uma Torá. Uma Torá nova. Trabalho de um ano, se o cara fizer rápido, e assim, pra vocês terem ideia do trabalho, tudo à mão. Olha a perfeição das letras. Chega para aquela perfeição da letra que ele faz. Isso é a mão, né? Se ele erra, parece imprimido, né? Se ele erra uma letra, por exemplo, se ele erra uma letra dessa linha, ele tem que cortar e botar fogo, jogar fora essa parte. Se ele errar o nome de Deus, se ele errar o nome de Deus, todo o trecho ele manda fora. Entendeu? Então tem que ser valorizado. E aí, todas as regras eles mantiveram até hoje. Então você tem certeza. Olha como é louco, né? Como Deus permite certas, vamos dizer, tradições positivas para conservar o texto bíblico pra gente. Shira Malot tá aqui. Shira Malot. Cântico dos Degraus. Toda a sessão, Teilim, isso, som. Shira Malot. Sará é sofrimento, né? Quando ele fala de sofrimento, Foi aqui na cidade de Davi, aqui. Vou voltar aqui assim. מעצמותיי בוערת, מתוך ליבי עולה שיר חדש לך. רבות עשית אתה, אדוני ואלוהי, אין דומה לך. הנה באתי. Betânia. Betânia e foi para Jerusalém. Betânia do monte ali, por isso que era rapidinho às vezes, né? Esse é o Vale do Cedron, O Vale né? daqui viu. Esse é o outro, do outro lado lá. O Vale. É um é do outro lado, esse é Cedron, né? Isso, o Vale. Isso, Cedron, o Vale. Esse é o Vale de Cedron. Faz do lado de lá. Faz a volta pra lá, todinho. É aquilo que você falou dos vales. Vocês devem ter muito mais baixo aqui. Do outro lado, daqui onde eu estou mostrando para vocês, está o Vale do Egito, o Vale de Josafá. Do outro lado, daqueles prédios. Aqui. Esse lado são árabes, os árabes são os pobres. Nós estamos andando ao lado das muralhas da cidade antiga de Jerusalém. E aqui está o jardim do Getsemane. Está o jardim de Getsemane, aqui próximo a esta antiga igreja. Aqui tem algumas oliveiras, aqui pequenas, como vocês podem observar. E aqui, no Jardim das Oliveiras, está, claro, o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, próximo ao Jardim do Getsemane, está o Monte das Oliveiras. É este monte que Jesus virá e pisará sobre ele. Zacarias 14 fala sobre isso. E esse monte vai rachar. E aqui, um grande vale, o Vale de Josafá, o Vale do Egito, onde acontecerá a guerra ou a batalha do Armagedon. Aqui temos o Jardim do Getsemane, a palavra Getsemane. A oliveira esmagar para te fazer o azeite. O jardim para o judeu é esse aqui, ó, uma plantação
uma plantação, um cultivo de oliva. השב לי כאן, אמתין לך בשקט עד שתבוא לשבת כאן עימי. תישא אותי להר הכי גבוה, תישא אותי לנסוע אל הסלע. Nós estamos entrando aqui agora no Jardim do Getsemane. Estamos entrando aqui no Jardim do Getsemane e algumas oliveiras muito antigas. Vocês veem, as oliveiras têm cerca ou até mais de 2000 anos. Veja a grossura dessas oliveiras. Nós estamos aqui no Jardim do Getsemane. Muitas pessoas estão chegando aqui agora. Vocês podem ver. Estão entrando. Dos seus discípulos, dos seus amigos, dos seus irmãos, em quem ele esperava ter auxílio e apoio, mas eles estão a dormir, eles estão a descansar, eles estão cansados da caminhada. João fala, no capítulo 18 de João, trata a mesma coisa de uma forma diferente, que esse era um lugar onde Jesus vinha muitas vezes, era comum vir aqui com seus discípulos. Não é? Mateus vai falar isso, Marcos fala isso também no capítulo 14, e Lucas trabalha o capítulo 22, também o mesmo aspecto, porque era um lugar conhecido. Jesus, de seus últimos 6 meses de vida, estava por aqui. Ele estava em Jerusalém, ele estava nessa região, ele ia para Betânia, ele ia até o Jordão, ele voltava, ia para o outro lado. A gente conhece essa parte da vida de Jesus. E eu creio que estar aqui e olhar para essa Jerusalém, olhar para esses muros, olhar para tudo que acontecia ali dentro, olhar para as pessoas que ele amava e que queria que entendessem o que ele tinha a falar, era algo que movia o coração do Senhor. E eu acho interessante que Lucas, quando fala disso, fala que nessa agonia de Jesus, um anjo veio consolá-lo, veio confortá-lo. E mesmo assim, o versículo seguinte desse texto de Lucas fala que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que caíam ao chão. Tamanha a agonia de Jesus, tamanho o sofrimento que ele tinha como homem. O pedir 3 vezes ao Pai, ou pelo menos repetir a mesma oração 3 vezes, não há outra maneira, não tem como passar escalas, não tem um jeito diferente. É a humanidade de Jesus exposta nitidamente. Mas ao mesmo tempo, talvez essa seja, e aproveitando até o próximo, você sabe que vocês têm que fazer o mesmo, e é isso mesmo, a aplicação é essa mesmo. A nossa renúncia, o abrir mão dos nossos planos, o óleo, o primeiro óleo que tem que ser dado para o Senhor, as primícias que têm que ser entregues ao Senhor, porque valiam mais, porque tinham um maior valor comercial, porque eram mais importantes para as pessoas, e tudo que a gente tem ouvido aqui, quanto à maneira como esse povo vivia, a maneira como Jesus vivia no meio deles, e como tudo isso ganha uma nova imagem para nós. Eu creio que nós vamos ter que rever muitas das nossas ilustrações a partir disso.
a partir daqui. E quando olhamos para Jesus responder a esse desafio diante dele, da maneira como nós devemos responder: Senhor, mas que não seja feita a minha vontade. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E esse momento, confrontando, e eu acho interessante a maneira como o fato é narrado, Jesus mostra que Pedro o negaria 3 vezes antes do galo cantar. E na verdade o que acontece é que Jesus ora 3 vezes, pedindo ao Senhor que aquele cálice seja passado dele. E no final as coisas são diferentes, porque Pedro não consegue não negar a Jesus, mas Jesus consegue não negar o cálice. Ele nega o cálice, ele toma o cálice, ele caminha para aquele propósito que foi dado a ele, para o cumprimento daquilo que foi dado como tarefa ao Senhor Jesus. Esse é um grande... no local chamado Yad Shimoná. Esse local, e nós tivemos o privilégio de chegar aqui exatamente nesse dia onde os judeus messiânicos se reúnem para celebrar exatamente o Shavuot. Shavuot vem da palavra Shavuot, que é semana, Shavuot, o plural, ou seja, onde se comemoram a festa das semanas. 7 semanas, dá 49 dias, e no dia seguinte, os 50 dias, então é comemorado Shavuot. Judeus de todas as partes do país se reúnem e nesta comunidade que recebe o nome de Kibbutz, eles se reúnem aqui para realizar a festa do Pentecoste, que nós assim conhecemos, a festa do Pentecoste, ou Hag Shavuot, que é a festa das semanas. Festa das semanas. O interessante é que o judeu celebra isso porque quando o povo saiu do Egito e chegou ali ao pé do Monte Sinai, eles comemoram isso porque exatamente nesse dia, o dia que celebra o Shavuot, é o dia que o judeu, eles receberam a lei no Monte Sinai. E então, a partir daí, começaram a celebrar. E também celebram a festa das semanas, a festa que nós chamamos de festa dos tabernáculos, festa também do Pentecoste. O interessante são as duas analogias. No Shavuot hebraico, celebra a chegada ali onde os judeus, Moisés recebeu a lei de Deus. No Pentecoste recebemos o Espírito Santo. Então são duas grandes analogias. O Espírito Santo precisa, no caso da lei, a lei precisa do Espírito Santo. Então juntos tem essa combinação tão maravilhosa e tão especial. É muito interessante ver que nesse mesmo dia celebra o recebimento da lei, e nesse mesmo dia celebra-se também o Pentecoste. Nós chegamos aqui em Israel e não foi nada programado, e chegamos exatamente no dia dessa festa. Hoje as pessoas estão aqui
a celebrar essa festa. Como não existe o templo, eles se reúnem num local assim público uma vez por ano e celebram. As famílias se reúnem de todas as partes do país para celebrar. No Pentecoste havia pessoas de várias nações ali representadas. Hoje, na festa do Shavuot, podemos observar que também há pessoas de várias nações, judeus que nasceram em outros países, judeus que nasceram em diversas nações e hoje estão aqui reunidas. Nós podemos ver coreanos, podemos ver japoneses, africanos, brasileiros, portugueses, pessoas de muitas nações aqui representadas. É curioso e é interessante essa parte. Vou mostrar para vocês, só está a cantar, celebrar. Vamos para essa festa, acompanhe comigo. É muito שיר חדש לך אלוהות עשית אתה אדוני ואלוהי מלך הנה באתי שפתיי לא אכלה הנה באתי שפתיי לא Aleluia,
השמיים והוא היחיד, הוא הגדול הנורא, הוא השומר עלינו מצרה. אלוהי שמור עלינו כמו ילדים, שמור לנו אל תעזוב, תן לנו אור ושמחה נעורים, תן לנו כוח והאור, שמור עלינו כמו ילדים, שמור לנו אל תעזוב, תן לנו אור ושמחה נעורים, תן לנו גם לאור. וגם נמוך רוח, וכשכוחות טורדות עינת ליבי, השב לי כאן, אמתין לך בשקט, עד שתבוא לשבת כאן עימי. תישא אותי להכי גבוה, תישא אותי לסוף הסלע, חזק אני יושב כאן על כתפיך, תישא אותי מעל האפשרי. אין חיים ללא כמיהה אליך, וגם כל לב פועם ללא שיטה, ובשובך בלי הכל תמלאני, אוכל לראות לנצח רק אותך. Finalmente chegamos a Belém. Hoje, dia 17 de maio de 2013. Belém é a última cidade que estamos visitando. Pela manhã do dia 17, nós saímos cedo de Jerusalém e viemos em direção a Belém. Visitamos uma escola teológica de nome Musalahá, que significa perdoar. Significa perdoar ou reconciliar. Essa escola trabalha a reconciliação entre judeus e árabes. Os árabes são povos indígenas que cresceram por essas terras, são ensinados a odiarem Israel. Isso porque foram expulsos de suas próprias terras em 1948. Israel tornou-se poderosa e quer dominar. Os mais fracos, sendo eles os árabes, sentem ameaçados e lutam por essa liberdade.
essa luta é chamado por todos os povos de terror. Há um sentimento muito forte no coração dos árabes contra Israel. Por quê? Os árabes sentem que foram expulsos das suas próprias terras, das suas próprias casas. Aqui em Belém, ao andar pelas ruas de Belém, falamos com algumas pessoas. E algumas pessoas, um rapaz aqui pode testificar para nós que está 8 anos aqui em Belém e não pode sair. Por quê? As fronteiras de Belém são dominadas pelos judeus. Eles estão presos, segundo eles, dentro da sua própria casa. Há um clima de revolta muito grande. Mas, embora foram feitos acordos de paz em 1995, mas judeus ainda dominam essa região. Bem, pessoal, espero que vocês tenham curtido conosco, tenham aproveitado também, sentido um pouco da emoção que nós sentimos ao visitar a Terra Santa. E até a próxima viagem, se Deus quiser, onde queremos trazer novas emoções para cada um de vocês. Que Deus abençoe e até a próxima viagem. Tchau!